Estamos em uma maratona. Não desanime, você conseguirá. Cristo está na frente. Ele é fiel. Segundo Samuel 14. Joabe, filho de Zeruia, sabia que o rei no fundo ainda se importava com Absalão. Por isso mandou buscar uma mulher sábia que vivia em Tecoa e a instruiu dizendo: finja que está de luto. Use roupas pretas e não arrume o cabelo, para dar a ideia de que você está há muito tempo de luto por algum ente querido. Depois vai falar com o rei. Joabe a instruiu sobre o que dizer. A mulher foi à presença do rei, prostrou-se respeitosamente diante dele e disse: ó rei, ajude-me. Ele perguntou: como posso ajudar? Ela disse: sou viúva. Meu marido morreu e eu tinha 2 filhos, e um dia os 2 brigaram na fazenda, e não tinha ninguém perto para apartar a briga. Um deles feriu o outro e ele morreu. Depois toda a família ficou contra mim, exigindo que eu entregasse o assassino para eles, para o executarem por causa do irmão que ele tinha matado. Eles querem eliminar o herdeiro e apagar a última centelha de vida que tenho. Se isso acontecer, não restará nada de meu marido sobre a terra, nem sequer seu nome. Por isso, tive a ousadia de vir falar com o rei, o meu senhor, sobre essa questão. Eles estão destruindo a minha vida e eu estou com medo. Pensei comigo mesma, vou falar com o rei. Talvez ele faça alguma coisa. Quando o rei souber o que está acontecendo, ele intervirá e me salvará do abuso daquele que está querendo se livrar de mim, de meu filho e da herança de Deus. Como sua serva, decidi. O que o rei, o meu senhor, decidir, encerrará o assunto. Pois o meu senhor é como um anjo de Deus que sabe discernir entre o bem e o mal. Que o Eterno seja com o Senhor. O rei disse: volte para casa, vou cuidar disso para você. A mulher de Tecoa disse: assumo toda a responsabilidade pelo que acontecer. Não quero constranger o rei nem manchar sua reputação. O rei prosseguiu: traga o homem que está perturbando você. Vou fazer que ele pare de te incomodar. A mulher respondeu: invoquei o rei o nome do Eterno para que esse vingador não acabe com tudo, matando o meu outro filho. Ele disse: assim como vive o Eterno, nem o fio de cabelo cairá da cabeça de seu filho. Ela também perguntou: posso pedir mais uma coisa ao meu senhor? Ele respondeu: certamente. A mulher disse: por que então o rei faz exatamente isso com o povo de Deus? Com esse veredito, o rei condena a si mesmo, pois não deixou voltar seu filho exilado. Todos nós vamos morrer um dia. A água derramada não pode ser juntada novamente. Mas Deus não tira a vida. Ele faz que o exilado possa voltar. O rei disse: vou fazer uma pergunta. Peço que me responda com sinceridade. Ela respondeu: com certeza, que o rei fale. O rei prosseguiu: Joabe tem alguma coisa a ver com isso? A mulher respondeu: por sua vida, ó rei meu senhor, ninguém pode escapar, desviando-se para a direita ou para a esquerda na presença do rei. Sim, foi o seu servo Joabe que armou tudo isso e pôs as palavras em meus lábios. Ele fez isso porque queria resolver o assunto. Mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus. Sabe como resolver as coisas na terra. Depois disso, o rei disse a Joabe: tudo bem, farei isso. Traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se em profunda reverência e bendisse o rei. Agora reconheço que ainda conto com o favor e a confiança do rei, pois o Senhor aceitou o conselho de seu servo. Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. O rei determinou: ele pode voltar para casa, mas não poderá comparecer à minha presença. Assim, Absalão voltou para casa, mas não tinha permissão para ver o rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza quanto Absalão. De cima a baixo não havia nele nenhum defeito. Quando cortava o cabelo, ele sempre cortava bem curto. Na primavera, porque ficava muito pesado. O peso era de 2,4 kg. Absalão teve 2 filhos e uma filha. Ela se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão viveu 2 anos em Jerusalém, mas não podia ver seu pai Davi. Certa vez ele pediu a Joabe autorização para ver o rei, mas Joabe não autorizou. Tentou de novo e Joabe se negou a dar permissão. Então disse a seus criados: prestem atenção.
A fazenda de Joabe fica ao lado da minha e ele plantou cevada. Vão lá e ateiem fogo na plantação. Os criados de Absalão fizeram o que ele mandou e puseram fogo na plantação. Deu certo. Não demorou e Joabe apareceu na casa de Absalão perguntando: por que seu pessoal queimou minha plantação? Absalão respondeu: veja, mandei chamar você dizendo: venha depressa. Quero que você vá ao rei e pergunte a ele: por que você me trouxe de volta de Jesur? Seria melhor ter ficado lá. Permita que eu compareça à presença do rei. Se ele me considerar culpado, que mande me matar. Joabe apresentou a questão ao rei e Absalão foi chamado. Ele entrou na presença do rei, prostrou-se em reverência diante dele e o rei beijou Absalão. Segundo Samuel 15. Com o passar do tempo, Absalão adquiriu um carro, cavalos e 50 guarda-costas. Toda manhã ele se posicionava na estrada perto da entrada da cidade. Sempre que alguém aparecia com uma questão para o rei resolver, Absalão o chamava e dizia: de onde você vem? A pessoa respondia: sou de tal tribo de Israel. Então Absalão dizia: sua causa é justa, mas o rei não dará atenção. E dizia ainda: porque ninguém me constitui juiz dessa nação, qualquer pessoa poderia trazer sua causa e eu a resolveria da maneira justa e transparente. Sempre que alguém o tratava com reverência, ele não se afetava, tratava a pessoa como igual, com abraço e beijo. Absalão fazia isso com todos que vinham tratar de algum assunto com o rei e conquistou a simpatia de todos em Israel. Passados 4 anos, Absalão foi falar com o rei. Permita que eu vá a Hebrom cumprir um voto que fiz ao Eterno. Quando morava em Jesur, em Arã, seu servo fez este voto: se o Eterno me levar de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Eterno. O rei respondeu: vá com a minha bênção. Logo depois, Absalão partiu para Hebrom. Mas nesse meio tempo, Absalão tinha enviado em segredo mensageiros por todas as tribos de Israel com esta mensagem: quando vocês ouvirem o som de trombetas, gritem: Absalão é rei em Hebrom. 200 homens de Jerusalém acompanharam Absalão, mas tinham sido convocados sem saber de nada, agiam na inocência. Enquanto oferecia sacrifícios, Absalão conseguiu envolver Aitofel de Gilo, conselheiro de Davi, e tirá-lo de sua cidade. A conspiração tomou força e o número dos seguidores de Absalão aumentou. Alguém veio dizer a Davi: toda a nação está seguindo Absalão. Davi convocou todos os que eram leais a ele em Jerusalém e disse: precisamos sair daqui, do contrário ninguém escapará de Absalão. Vamos depressa, ele está a ponto de atacar a cidade para nos matar. Os partidários do rei disseram: o que o rei, o nosso senhor, determinar, faremos. Estamos com o senhor até o fim. Então o rei e toda a sua família fugiram a pé. Ele deixou 10 concubinas cuidando do palácio. Assim, devagar, todos saíram e pararam na última casa da cidade. Todos os soldados desfilaram diante dele. Todos os queretitas, os peletitas e os 600 que tinham vindo com ele de Gate. O rei chamou Itai de Gate e disse: o que você está fazendo aqui? Volte para o rei Absalão. Você é estrangeiro aqui, recém-chegado de seu país. Eu não arriscaria levar você, uma vez que eu não tenho lugar certo para ficar. Volte e leve sua família com você. Que a bondade e a fidelidade do Eterno estejam com você. Assim como vive o Eterno, o meu Senhor, onde meu Senhor estiver, lá estarei também, seja para a vida, seja para a morte. Davi concordou. Tudo bem, vamos então. E foram todos, Itai de Gate, com todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Todo o povo chorava, vendo o grupo passar. Quando o rei atravessou o vale de Cedron, o exército tomou a estrada para o deserto. Zadok também estava lá e os levitas estavam com ele, carregando a arca da aliança de Deus. Eles puseram a arca de Deus no chão e Abitar ficou ali até que todos deixaram a cidade. Então o rei deu ordens a Zadok: leve a arca de volta para a cidade. Se o Eterno for bondoso para comigo, ele me trará de volta e me mostrará o lugar em que a arca estiver. Mas se disser: não estou contente com você, então ele poderá fazer comigo o que quiser. O rei orientou o sacerdote Zadok: este é o plano. Volte para a cidade pacificamente, levando seu filho Ahimaás e Jonatas, filho de Abiatar. Ficarei esperando no lugar do deserto, do outro lado do rio, até você me mandar notícias.
Assim, Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e a deixaram lá, enquanto Davi subiu ao Monte das Oliveiras, chorando, caminhando com a cabeça coberta e os pés descalços. Disseram a Davi: Aitofel se juntou aos conspiradores com Absalão. Ele orou: Ó Eterno, que os conselhos de Aitofel sejam insensatos. Quando Davi se aproximava do topo da montanha na qual se costumava adorar a Deus, o arquita Uzai, com roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, estava aguardando. Davi disse: Se você vier comigo, será mais um peso na bagagem. Volte para a cidade e diga a Absalão: Estou pronto para servir a você, ó rei. Fui servo de seu pai, agora sou seu servo. Fazendo isso, você confundirá os conselheiros de Aitofel por mim. Os sacerdotes Zadok e Abiatar já estão lá. Conte a eles tudo o que você ficar sabendo no palácio. Os 2 filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, estão com eles. Qualquer coisa que você souber poderá ser trazida a mim por intermédio deles. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém no momento em que Absalão entrava na cidade. Novo Testamento. Lucas 17, do 1 ao 19. Jesus advertiu seus discípulos: Provações muito duras e tentações estão por vir, mas ai de quem as provocar. Melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar-se no mar que causar sofrimento a um desses pequeninos. Fiquem atentos. Se você vir seu amigo agir errado, corrija-o. Se ele ouvir você, perdoe-o. Mesmo que ele erre contra você 7 vezes no dia, e nas 7 vezes disser: Sinto muito, não vou fazer de novo, perdoe-o. Os apóstolos então pediram ao Senhor: Dá-nos mais fé. Mas o Senhor disse: Vocês não precisam de mais fé. Não há mais ou menos fé. Se vocês tiverem fé pequena como uma semente de mostarda, poderão dizer a esta figueira: Jogue-se no lago, e ela o fará. Imaginem que um de vocês tenha um empregado que voltou depois de arar a terra ou de cuidar das ovelhas. Será que você vai guardar o casaco dele, preparar a mesa e convidar: Sente-se e coma? Não é certo que você diga: Prepare o jantar, mude de roupa e espere até que eu termine de comer. Depois pode jantar na cozinha? Esse servo receberá algum agradecimento especial por fazer o que é obrigação dele? O mesmo acontece com vocês. Quando cumprirem todas as suas obrigações, sejam realistas e digam: Missão cumprida. O que nos mandaram fazer, nós fizemos. Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram, e enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem: Levante-se, siga seu caminho. Sua fé o curou e o salvou.